Fala galera, tudo bem? Na aula 16 agora, que nós vamos trabalhar, que nós começamos a trabalhar, né? Há umas 2 aulas atrás, a parte da geometria. Então, como vocês sabem, a matemática é dividida em álgebra e geometria, né? Tanto é que no nosso livro tem as frentes, frente A, frente B, a terceira série do ensino médio tem até a frente C, né? Frente 1, 2 e 3, né? Faz essa repartição. Mas tem uma parte da matemática que é interessante nós trabalharmos, que eu vou trabalhar nessa aula, é uma parte bem tranquila de ser trabalhada, que é o desenho geométrico. O desenho geométrico, ele não é algo que é diferente da geometria, mas sim complementar a geometria. É a partir do desenho geométrico que nós conseguimos visualizar melhor a geometria. Então, para que não haja nenhuma dúvida, para que nós tenhamos um embasamento bacana, né, um alicerce legal, eu preparei essa aula demonstrando da onde é que vem o desenho geométrico, quais são os conceitos, as suas aplicações, tá? Então, já de antemão, vale lembrar que o desenho geométrico, ele é uma parte que eu vou representar as figuras geométricas, né, para a melhor compreensão da geometria. Isso é feito desde o século III a.C., né, pelos gregos, né, por Pitágoras, né? Então Pitágoras começou a trabalhar a parte do desenho geométrico para ser aplicado para nascer a geometria. E qual é a diferença? Né? A diferença é que a geometria, vocês vão ver aí bem explicitado no vídeo, bem explícito no vídeo, que a geometria trabalha com medidas, né? Já o desenho geométrico trabalha com representação gráfica. Quando a gente pensa em gráfico, a gente pensa num gráfico sempre num plano cartesiano. E muitas vezes o plano cartesiano é uma das formas de representação gráfica. Quando você desenha um triângulo, você está fazendo um desenho geométrico, representando graficamente aquele triângulo. Beleza? Então, essa distinção que eu quero que vocês tenham. Por quê? No Enem, né, em todas as matérias das ciências exatas, vocês vão trabalhar muito com a parte de representação de algo. Né? Então, se você quer representar um lançamento de alguma coisa, se você quer representar uma molécula, se você quer representar qualquer objeto do nosso cotidiano, é através do desenho geométrico que você representa, para aí você aplicar a geometria, que seriam as medidas desses lados, dos lados, da superfície, da área, do volume. Então, quando eu estou calculando medidas de um desenho, medidas de uma figura geométrica plana, né, ou de um sólido geométrico, eu estou aplicando a geometria. Mas a partir do momento que eu represento esse sólido geométrico, essa figura geométrica, eu estou trabalhando o desenho geométrico, tá? Então, essa aula deveria ser prática, né? Tanto é que eu passei na aula 15 para vocês começarem a construir, terem uma ideia de construir um triângulo. Né? Mas assim que nós retornarmos presencialmente, nós iremos trabalhar, né, a parte prática do desenho geométrico, tá ok? Trabalhar com compasso, com transferidor, isso é importante para você ter uma noção de como aquela figura foi representada. Então presta atenção na aula aí, presta atenção no vídeo, vai ser interessante, beleza? É interessante aprender essa parte, porque agora, quando nós entrarmos na parte de geometria, nos entes primitivos da geometria, na classificação dos triângulos, é importante você saber que ali está representado de forma gráfica, né? Aquele triângulo, aquele círculo, qualquer sólido geométrico, qualquer figura geométrica está sendo representada de forma gráfica, beleza? Então, segue aí, tá tranquilo, tá legal, acho que a arte ficou boa de entender, tá bem lúdica, bem tranquila, então, para vocês terem essa noção, tá? E isso aí pode ser cobrado também, né? Se pedir para você lá no PAS trabalhar a parte de reproduzir graficamente alguma situação, nada mais é que está fazendo um desenho geométrico. E isso já aconteceu, tá? Para você trabalhar aí a construção dos gráficos. Muitas vezes a questão ela não te dá nenhuma figura. E vai ser o desenho geométrico que vai te auxiliar a resolver geometricamente aquela questão. Então, muitas vezes, no nosso livro mesmo, a questão vem trabalhando, exemplo, a largura de um rio através de um ângulo e de um lado só. Ele não te dá, às vezes, o desenho, ou não te dá a figura. E você, através de representação geométrica, você vai criar um gráfico que
pode resultar-se numa figura plana. Imagine, na medida de largura de um rio. Tem uma questão dessa que eu resolvi já, né, para vocês. Na medida de largura de um rio, automaticamente você vai trabalhar ali, né, o teorema de Pitágoras ou as relações trigonométricas seno, cosseno e tangente. Mas para isso você precisa desenhar para melhor visualização, para melhor aferição das propriedades desse triângulo que foi representado apenas por palavras. Beleza? Então, esse é o ponto onde eu queria que todo mundo estivesse tranquilo. Porque a parte de geometria é uma parte gostosa de ser trabalhada, mas você precisa ser visual, precisa representar graficamente. Tranquilo? Segue aí. Um abraço. Tamo junto sempre. E o desenho geométrico? A geometria pesquisa as propriedades das formas e suas medidas. Então, quando a gente trabalha na geometria, imagina a geometria de um triângulo. A gente pode trabalhar na forma desse triângulo, na classificação desse triângulo e suas respectivas medidas. Né? De forma que o seguinte, retornando, o desenho geométrico, né, que algumas siglas a gente utiliza como DG, procura reproduzir essas formas geométricas planas, com o máximo de precisão, com o máximo de dados, tornando assim visíveis as propriedades da geometria. Então, elas não são ramos diferentes, né? Não é um ramo diferente a geometria e o desenho geométrico, e sim um ramo complementar. O desenho geométrico faz com que nós entendemos, faz com que nós possamos entender melhor a geometria, beleza? A geometria e o desenho geométrico, essa reprodução de formas desde das geometras gregos, Pitágoras, né, do século 6 a.C. e Euclides do século 3 a.C., era feita principalmente com dois instrumentos simples: a régua não graduada, ou seja, que não tem medida, para traçar linhas retas, e o compasso, para traçar arcos de circunferências, né? Então era a principal forma de representação geométrica aí. Então cabe lembrar, então desde os gregos, Pitágoras, Euclides, século 3 a século 6 a.C., já tinha uma forma de representar geometricamente as figuras. Então a geometria, o desenho geométrico, o desenho geométrico ele faz com que nós possamos representar a geometria de uma forma mais precisa, com mais detalhes, né? Euclides desenhando com compasso. Aí tem uma imagem de Euclides, né, que é do século 3 a.C., desenhando já com compasso, representando geometricamente a circunferência, né? Aqui está falando de alguns materiais que se utiliza, né? Mas assim que nós vamos retornar às aulas presenciais, nós vamos produzir esses desenhos, esse desenho geométrico de forma precisa, tá ok? Porque vai ser o nosso laboratório, né, de matemática, vai ser a parte de desenho geométrico, tá? Porque é importante, facilita, né, o entendimento, facilita a compreensão e faz com que você aprenda a geometria com suas propriedades mais intrínsecas e mais específicas possíveis. Beleza, galera? Então, é importante saber que existe dentro da área da matemática a parte de desenho geométrico, tá? O livro de vocês pedem para ser falado isso, tá? Para tratar essa parte do desenho geométrico. Beleza? Fiquem bem, cuide-se, faça as anotações aí. É interessante fazer essas anotações para quando nós retornarmos às aulas, praticarmos isso, colocar em prática, né? Produzir uma planta baixa, saber o que é produzir um projeto arquitetônico, e nada mais é que a representação de algo que você vê dentro da geometria. Beleza? Estamos juntos, fiquem com Deus, um grande abraço, espero que tenha curtido essa aula aí, espero que tenha agregado conhecimentos novos, e na próxima aula continuaremos aí na parte dos entes primitivos, entraremos em geometria, tanto o primeiro série do ensino médio, a segunda série e a terceira série, a parte de geometria, beleza? Porque através dos desenhos geométricos nós podemos trabalhar a geometria. Estamos juntos? Fiquem bem. Até mais. Então vamos lá, pessoal, nós vamos começar então aqui a parte, né, do estudo do desenho geométrico, né? Então o desenho geométrico é a forma mais antiga de comunicação entre os homens. E o desenho tem como o principal objetivo dele
é representar e formar a geometria dos objetos. Olha só, percebe-se que o mundo é geométrico, né? Então, presta atenção no planeta, presta atenção na natureza, na forma dos animais, né? Na colmeia da abelha. Então, tem uma geometricidade dentro do desenho geométrico, né? Então, cabe ressaltar o seguinte, nos jogos, ó, o futebol, eu tenho um desenho geométrico, eu tenho um desenho aqui, né, na bola, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 lados, tenho um pentágono, né? Nas construções, eu tenho um desenho geométrico, né? Então, a parte da geometria, ela é diferente do que do desenho geométrico, né? Nas pontes, nos viadutos, nas ruas. E o que isso faz a gente pensar? Que tudo que envolve, né, a parte de representação gráfica de algum objeto é um desenho geométrico. Agora só, para expressar a geometria do mundo é preciso conhecer o desenho geométrico. Por isso que é importante trabalhar o desenho geométrico. Promover o entendimento de conhecimento do campo da atividade humana, desenvolver raciocínio lógico e pensamento divergente, organização e criatividade. Então, para expressar a geometria do mundo, o desenho geométrico vem para expressar essa geometria, para fazer-nos entender o que é essa geometria, né? Como que essa geometria está instalada no mundo, tá ok? Olha só, o desenho geométrico, o que é o conceito de desenho geométrico? É um conjunto de técnicas para a construção de formas geométricas. A geometria relaciona com a figura de números e medidas, enquanto o desenho geométrico tem a ver com a representação gráfica dessas figuras. Olha que interessante, a geometria tem a ver com números e medidas, e o desenho geométrico é a representação gráfica dessas figuras. Beleza? Então, toda vez que pensar em desenho geométrico, estou representando a geometria. Quem foi que criou isso? Foram os gregos que estudaram, né? Estudaram e desenvolveram esse conhecimento, nas quais a geometria significa medida da Terra. E olha só, também foi os gregos que descobriram muitas de suas propriedades fundamentais da geometria. Né? Principalmente Arquimedes inventou formas mediárias de certas figuras curvas, assim como superfície e volume. Né? Arquimedes, na sua banheira lá, tem uma história que dá para vocês pesquisarem legal, que dizem a história que ele estava na banheira e começou a trabalhar esse conceito de geometria de volume e de superfície. Tranquilo até aí? Professor, por que nós estamos estudando isso? Porque vai ser importante, né, nós distinguir o que é desenho geométrico e o que é geometria. Beleza? Olha só, não há linguagem escrita ou falada uma capacidade de transmissão de informações tão rica e rigorosa como o desenho. Então, o desenho faz com que a gente possa representar um mundo através de gráfico. O desenho nada mais é que um gráfico de forma representativa. Então, um desenho linear geométrico é uma modalidade de desenho que estuda linhas e cujas construções são realizadas predominantemente pela régua e pelo compasso. Né? Então, o desenho linear geométrico tem como suas principais formas de realização, predomina-se a régua e o compasso. Ok? Olha só, no entendimento de desenho geométrico e execução de projetos, onde a gente pode utilizar? Numa planta baixa de uma casa, nos cortes, na planta de cobertura, em fachadas frontal e lateral, planta de situação, projeto arquitetônico como um todo. Professor, por que você está passando isso? Porque é interessante a gente começar a entender a parte de onde pode ser aplicada a geometria, né? Projeto de hidrossanitário, elétrico, estrutural, né? Então, o aluno aí que vai estar pensando em fazer engenharia, né? Ele vai estudar muito o desenho geométrico, como que é importante você trabalhar o desenho geométrico para representar a geometria. Nós temos aí a lapiseira, o compasso, a régua, os esquadros. O que é uma régua e um esquadro? São em acrílico e sem graduação, usados para traçar, beleza? Para traçar. E nós vamos ver que vai ter um outro material, que é o escalímetro, que vai ser uma forma de medir. Lembra que a geometria mede e o desenho geométrico ele faz o quê? O desenho geométrico ele representa, beleza? Ele representa. Então,